Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Literatura e Português como Língua de Herança, uma produção da Underline Publishing, com o objetivo de divulgar os autores que publicam em português pela nossa editora e as instituições que trabalham com o ensino de português como língua de herança ao redor do mundo. Hoje, especialmente, estamos recebendo Luzia Tanaka, diretamente do Japão. Olá, Luzia, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com a Cleo. Espero que seja um encontro bastante proveitoso. Com certeza será. Luzia Tanaka é formada em Educação Artística pela FAAP, em São Paulo, fez pedagogia pela UFMT Tokai, pós-graduação em Metodologias e Práticas para Educação Bi- e Multibilíngue pelo Instituto Singularidades, é pós-graduada na especialização em Informática em Educação pela UFMT, tem o certificado de professora de português como língua de herança pela Brasil em Mente, em julho de 2020, é coordenadora do projeto Construir Artel, em Osaka, no Japão, e professora de PLE, Cultura Brasileira, e suporte em português para estudantes com raízes brasileiras na Prefeitura Ashia International Secondary School, Kyogo, Japão. Muito bem, muito obrigada pela presença. Agora, a nossa convidada, autora da Underline Publishing, Cleo Monteiro Lobato. Oi, Nereide. Oi, Luzia, tudo bom? Super obrigada pelo convite, Nereide. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bom, muito obrigada, Cleo, pela presença. Cleo nasceu em São Paulo, é neta da filha mais velha de Monteiro Lobato, ou mais velha, né, Cleo? Da primeira, Isso. da primogênita. Da primeira filha, né? Marta. Isso mesmo. E seus pais eram responsáveis oficiais da família pelo contrato com a TV Globo e por todas as manifestações e publicações de Lobato durante anos, né? E, atualmente, a Cleo é que está aqui desenvolvendo nos Estados Unidos um projeto para a divulgação de Lobato junto ao mundo, saindo do Brasil para o mundo. Cleo cursou História na Universidade de São Paulo e mudou-se para os Estados Unidos em 1997. A partir de 2018, ele iniciou esse trabalho de promover a memória do seu bisavô através do website monteirolobato.com. Em 2020, ela lançou pela Underline Publishing a adaptação de Narizinho Arrebitado e, em seguida, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, com ilustrações de Rafael Sam e publicados também em inglês, né? Trazendo esse Narizinho. Exatamente, isso É aí. da Yellow Woodpecker Ranch. Muito obrigado pela presença, Cleo. Você é sempre muito especial. Agora nós vamos começar a nossa rodada de perguntas. Eu pergunto para a Luzia um pouco, que ela nos conte sobre a sua instituição, quando e como foi criada, seus objetivos, né? Conta um pouco dessa história tão bonita. Eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, né? Ela foi criada em 2008 pela senhora Maria do Carmo Endo, que hoje está no Brasil. Nessa época eu entrei como tradutora, então eu ajudei ela durante vários anos, né? Mas em 2000, e ela iniciou como a primeira creche brasileira aqui no estado de Osaka. E junto com a creche, ela trazia o sonho da importância, né, de trazer o português para as crianças brasileiras que estudam em escolas japonesas, né? Eu acompanhei, fui ajudando em vários aspectos oficiais do próprio projeto, né? Até que em 2011, a professora de português precisou ir embora para o Brasil. E eu entrei definitivamente nessa parte de trabalhar diretamente com o ensino do PLH, né? Só que naquela época eu ainda não conhecia esse termo, né? E eu fui atrás, porque eu achava que ensinar o português para as crianças
principalmente aqui no Japão, onde eu vivo, não podia ser como é feito no Brasil, né? Pelas dificuldades, pelo desinteresse que elas tinham. E aí, rodando, procurando e conversando com as pessoas e buscando, principalmente na internet, eu encontrei a Brasil em Mente. E nisso eu conheci, e desde então eu venho pesquisando, venho estudando, venho me aprimorando, e assim, cheguei a uma série de conclusões, mas assim, o nosso objetivo principal, mais do que ensinar a ler as letrinhas, as palavras, assim, é dar significado para elas, né? E assim, porque um dia a gente quer que essas crianças se tornem realmente autônomas e elas sejam felizes aonde quer que elas estejam. E é isso. Exatamente, você está contribuindo para isso. A literatura, o livro, o texto, tudo isso traz para a criança o Brasil, as suas raízes, né? A forma como constrói a língua, é realmente um trabalho fantástico. Conheço o pessoal da Brasil em Mente, a Felícia é ótima, já estive lá com elas em Nova York, e realmente é um trabalho fantástico, você está muito bem amparada com o seu embasamento. Com certeza. É isso mesmo. E, Cléo, conta um pouquinho agora sobre essa sua proposta desde o início, como é que começou a sua vontade em resgatar a obra do seu bisavô? Então, é tão interessante, cada vez... Desculpa o telefone aqui, eu não tenho o que fazer com o telefone. Espera aí, a gente está gravando, Nereide, né? Eu vou tirar do gancho. Melhor ainda. Tirei da tomada. Pronto. Ok, depois eu peço para cortar esse trechinho. Ah, eu achei que você ia fazer a pergunta de novo. Você não quer fazer a pergunta de novo? Faço. E aí, Cléo, eu quero que você conte como nasceu essa proposta, o que te levou a realmente resgatar a obra do seu bisavô novamente. Então, Nereide, é tão interessante. Cada vez que eu falo com você, e cada vez que você me faz essa pergunta, já foram diversas vezes, né? Que a gente está junto faz 2 anos, né? E cada vez que tem uma convidada diferente, eu digo, nossa, foi isso. Mas eu vinha... Primeiro, eu tenho um filho americano, que vai fazer 19 anos. E eu vivi essa dificuldade de criar um filho bilíngue num país estrangeiro, total desinteresse. Luca falava só português até os 2 anos de idade. Entrou na escolinha, em uma semana passou a falar inglês. Né? A sogra que não apoia, que fica, sabe? Ah, meu Deus do céu, a sogra é difícil. O ambiente que não ajuda você criar um filho bilíngue, a falta de material, as dificuldades que quando a gente mora no exterior. Isso meus pais ainda estavam vivos, ainda eram representantes oficiais da família, eu não estava envolvida diretamente. Após a morte do meu pai, em 2015, que eu comecei, meu filho já estava com 12 anos, eu estava bilíngue, a gente vinha muito para o Brasil, que eu comecei a achar que Monteiro Lobato, no geral, estava sendo esquecido. Criei o website, que era para memória institucional, que, por sinal, gente, se vocês não conhecem, está fantástico, vai virar um website referência, tem um banco de teses sobre Monteiro Lobato maravilhosos, tem livros para vocês darem download de graça, livros de adulto, livros da coleção infantil. E foi num evento de português como língua de herança que eu conheci eu conheci a Felícia, conheci a Nereide, conheci outras pessoas, porque eu também não conhecia o termo português como língua de herança. Eu era nessa dificuldade de ensinar português para o meu filho e querer introduzir Monteiro Lobato para os americanos. Então, traduzir Lobato, porque eu fui criada bilíngue também, desde criança. Estudei no colégio americano, no Brasil. Ao conhecer a Nereide, ao ver o interesse dos brasileiros que participaram desse evento,
Ai, meu Deus do céu, faz 2 anos e meio, né, Nereide? Foi pré-pandemia, que eu disse, meu Deus, encontrei minha editora e encontrei meu público. Não era traduzir. Tudo bem que eu estou traduzindo que vai ter Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho em inglês vai sair. Aos poucos está saindo. Mas eram os brasileiros que queriam manter a conexão, a memória emocional, a memória afetiva, porque é mais do que aprender palavras ou aprender sobre como falar português, a gramática. É uma essência, é um cheiro, é um sabor, né? Ou você olhar o milho, né? O biscoito sabugosa, em inglês é corn on the cob, né? E você come com manteiga nos Estados Unidos no Super Bowl ou no churrasco no verão, mas no Brasil não, você brinca, você faz pamonha. Meu Deus do céu, você brinca, transforma em boneco, é uma outra realidade. Conectar a criança, filhos, meu filho, né, filhos imigrantes, com a realidade brasileira, Monteiro Lobato é fenomenal, fundamental. Faz essa conexão afetiva de uma maneira, bendita jabuticaba, meu Deus do céu, plift, ploft, plum. E ainda tem os programas na televisão, né, que tem no dá para achar em DVD, dá para achar e trazer as músicas. A hora que você junta música, videotape, né, os programas, não sei, a parte, os livros, as músicas e o ensinar do português conecta muito mais a criança. Mas então foi assim que eu comecei. Tá certo, começou bem, né? Depois de tantos anos aqui nos Estados Unidos, a Cleo realmente assumiu esse compromisso de resgate do seu avô, seu bisavô, desculpe, e Lobato, como uma instituição e como um escritor que trouxe para o Brasil toda essa cultura, ele é fundamental como na história da literatura brasileira, né? Então, ele precisa ser analisado, precisa ser lido, precisa ser refletido, e é isso que a Cleo faz, né? E, de certa forma, a Underline Publishing ajudando aqui, publicando, dando suporte, nós estamos juntas desde então. Luzia, me conta um pouco sobre a importância que você sabe e conhece sobre o trabalho com o livro no ensino do português como língua de herança, porque existem instituições que, às vezes, nem trabalham com livros, e sim com outras atividades, mas a gente queria saber especificamente o trabalho com literatura, o trabalho com livros, o que você nos diz sobre isso? Bom, primeiro que assim, os livros para mim são fundamentais, né? Então, quando eu assumi a parte do ensino do português, a primeira coisa que eu fiz foi pedir licença para os livros em japonês, para eles ficarem guardadinhos no armário, porque as crianças chegavam, a gente tinha assim, uma prateleira enorme, cheia de livros em japonês e uma fileirinha, assim, um pouquinho só de livros em português, né? Então, desde essa época que eu comecei a gente começou a comprar, a gente começou a ganhar das famílias, né? Então, essa coisa do livro em si, além de tudo que a gente fala, né? Que ele leva para a gente em mundos que a gente não conhece, ele abre novos horizontes, né? E imagina se isso acontece quando a gente trabalha com uma criança monolíngue, se a gente está no Brasil, a gente tem português para todos os lados, né? Então, o input, ele é assim, é automático, né? Quando a gente mora no exterior, a gente não tem essa facilidade de encontrar os livros, não tem... Então, cada livro, cada presente que a gente ganha, né, assim, de literatura, é uma coisa que a gente dá um valor muito grande. Por quê? Porque as crianças, elas só vão realmente começar a gostar a partir do momento que elas, às vezes, pegam um livro que é só de imagens, né? E aí, assim, é um crescendo, né? Não é uma coisa que você chega e fala, não, vamos fazer uma leitura. Então, aqui, por exemplo, as crianças
a leitura, a escrita aqui no japonês, a gente tem acho que uns cinco tipos de leitura, de escrita. E a escrita como o nosso alfabeto é uma das últimas coisas que as crianças aprendem. Então, as nossas crianças brasileiras, principalmente aqui onde eu moro, praticamente todas vão para a escola japonesa, né? Então, elas têm um horror em querer, em precisar aprender, precisar, né? Porque a família coloca na iniciativa com aquele ideal de que o filho entre hoje e amanhã já está aprendendo a escrever, né? A falar, a ler, mas não é um processo, né? Então, às vezes, no comecinho, a gente faz leitura, é uma leitura assim, pegamos um texto, ou um livro, ou uma poesia, e cada um lê um trechinho. Às vezes tem criança, porque as idades são variadas, né? Não é uma coisa assim, não é uma escola, então elas não têm a mesma idade, elas têm idades variadas. E conhecimentos da língua portuguesa em níveis diferentes também, né? E aí, assim, aqui eu trabalho, a gente dá valor para as duas línguas. Por quê? Porque a gente quer que eles criem aquele amor pela língua portuguesa, assim como eles acham que a língua japonesa é tudo para eles, né? Mas isso, conforme vai passando o tempo, a coisa se reverte, e de uma coisa assim, que é para sempre, não é uma coisa superficial, né? E aí a gente faz essas leituras, e algumas crianças leem uma palavra, ou um trecho, ou um parágrafo, e assim vai, a gente vai discutindo, né? Cada parte lida é uma coisa assim que é um abrir, né? É um abrir de mundo. E atualmente nós temos um projeto, eu faço um projeto junto com a Patrícia da Ciranda da Leitura, ela mora nos Estados Unidos, então ela faz as leituras para a gente, e a gente faz uma troca. E nós temos um projeto chamado Origami e Leituras. Então, e origami porque é uma coisa que eles trabalham aqui, e a leitura porque a gente acha que assim é extremamente importante. Maravilhoso. Eu acho que você abordou vários aspectos importantes, né? A questão da forma como você trabalha com leitura, né? Eu tive uma experiência, eu sei como é que é difícil o trabalho com português como língua de herança nas instituições, porque justamente a faixa etárias são diversas, o conhecimento de cada um é diferente do outro, cada um é diferente do outro, né? Então, o professor ele tem que ter essa sensibilidade para perceber como trabalhar e também incentivar, porque porque é muito fácil ele se desmotivar a criança. O que eu percebi num evento que eu fui, aqui perto de Miami, em Doral, eu estava lendo uma história de um livro meu, e algumas palavras eles não conheciam, não sabiam, né? Aí o outro menino começou a perguntar para o menino do lado o que era, tal. Aí eu percebi e expliquei, né? Mas realmente uma sutileza, é muito difícil trabalhar com esse grupo, né, de crianças nessas condições. E você, aqui a gente tem o inglês e o português, que é uma coisa muito mais próxima, sei lá, para nós, não sei. Agora, japonês e português, você quase acho que não deve ter livros bilíngues assim, não? Não, mas eu vou te contar que eu sou uma escavadora, sabe assim, eu vou lá, vou minerar livros, né? Faço uma mineração. E aí, assim, a gente está querendo, assim, porque nós temos uma biblioteca chamada Biblioteca Infantil Brasileira Suzana Ventura, depois a gente fala sobre ela, né? Sim. E aí, como eu te falei, assim, que a gente dá valor para as duas línguas, eu não posso simplesmente esquecer que eles estudam e que a gente vive no mundo japonês, né? Eu tenho procurado e tenho encontrado livros em japonês, por exemplo, o Flix,
Sim. Interessante, né? Sim. O nosso primeiro piquenique literário, que foi o ano passado, foi legal que a gente fez um, assim, bilíngue. Ótimo. Foi muito bacana, né? Porque a ideia principalmente os clássicos, a gente encontra em japonês, né? Mas eu tenho encontrado livros brasileiros traduzidos para o japonês. Ótimo. Tem o trabalho também do Maurício de Souza, né, que tem Sim, muitas sim. histórias em quadrinhos, né, em japonês, mas o importante é ter o bilíngue, quer dizer, ter o português e o japonês Uhum. juntinhos para poder fazer esse link, né? É isso aí. Nereide, Fala, eu ia Cléo. perguntar o que que era um livro bilíngue. Um livro bilíngue tem as duas línguas, É, assim, sei é, lá, você faz em inglês desse é. jeito e daí você vira em português do outro? Também, Ou tem uma várias página? maneiras, tem várias maneiras. Você pode fazer na mesma página, página ao lado, pode fazer, como se disse, virando, que às vezes eu não gosto muito, mas aí é pessoal. Eu já tenho, por exemplo, o livro da Rose, que a gente ia hoje comentar aqui, é um livro bilíngue, e está o texto, uma página é em português, outra é em inglês, né? Na mesma página, assim, um ao lado do outro, né? Então, aí a gente faz isso, depende muito do texto, depende da ilustração, depende de um monte de situações, né? É isso mesmo, mas é um trabalho fantástico e nós vamos daqui a pouco falar da Suzana, que é importante. Ô, Cléo, conta aqui um pouco. Fala, Cléo, a Tem sua mais vez. pergunta. Fale. Ajuda o aprendizado da criança, né? Aprendendo a segunda, ou aprendendo português como língua de herança, se tiver lado a lado, assim, ajuda? Vocês sabem? É, Ajuda. Ela é é? especialista. Pois é. Com certeza. A Nereide falou uma coisa interessante, né? Que assim, quando você está nos Estados Unidos, você usa o alfabeto, né? E aqui a O gente mesmo alfabeto, é. completamente diferente. Mas sabe, é uma descoberta, mas é uma coisa que já existe. Digamos assim, o alfabeto japonês ele tem 56 sons e ele escrito em letras romanizadas é o mesmo som e ninguém se ligou nisso, porque você fala o som A é o É. mesmo, é quando escreve o A em japonês é de um jeito, mas se escreve o A romanizado, ele é o A em português. E é engraçado que a gente tem, o nosso é A, E, I, O, U, o deles é A, I, U, E, O. Muda só. Não é legal? E é uma coisa que eu uso Legal, muito com as crianças. que Isso é legal. maravilhoso, isso é maravilhoso, porque a sonoridade, o som é igual. Isso que O você está som é dizendo, igual. né? Pois E, é, em grego também. Durante um tempo eu falei grego, porque eu fui visitar a Grécia, né? aham. Eu fui visitar a Grécia por causa do Minotauro e de História do Mundo para as Crianças. Meu Deus do céu, paixão pela Grécia, minha mãe e eu. E o som é igual. E eu aprendi só porque a minha facilidade com língua é grande, então eu aprendi. E o som em grego é igual, também que português. Então, Mas, é muito mas Mas eu vou. Luzia, o Posso som é igual, mas e o significado? É igual, é A. Ah, é A. E assim, o ba, bebe, bobu, que é o som japonês, tem alguns sons que não tem que tem na língua portuguesa e que não existe na língua japonesa, que nem o lá, lá, li, lolo, não existe, é rareriroru, entendeu? Mas, no geral, é o mesmo. E é engraçado que eles aprendem, eles têm aula de inglês, né? Então, quando uma criança brasileira que vai na escola japonesa, ele aprende, ele vai falar, você pede para ele escrever a letra A, ele escreve o I em inglês. É. Você fala o I, ele escreve o E. E aí o tempo todo tem que falar, não, eu não estou falando inglês, eu estou falando em português. E até eles linkarem que o som da escrita japonesa romanizada é igual à escrita em português, leva um tempo. Mas é um desafio gostoso.
Com certeza. E você está aí com um tema muito interessante para uma pesquisa, para você avançar mais ainda, porque é único, isso é uma novidade, né? Porque ninguém ainda... Acho que você é pioneira nesse trabalho de descoberta dessa pesquisa entre português, inglês e japonês. Incrível, incrível. Interessante, muito interessante. Muito interessante. Parte do... Então, Nereide, você provavelmente ia me perguntar, mas quando eu comecei a trabalhar com você e com o Monteiro Lobato, uma das coisas que eu sempre quis, que eu achava fundamental para ensinar, né? Quando eu vi meu filho aprendendo português e a dificuldade que eu tive, eram as ilustrações. Como faz falta, porque pré-verbal você já está lendo para a criança. Na hora que você lê para a criança, você tem que mostrar quanto mais ilustrações tiver, melhor. Né? E eu me lembro de ser criança e da frustração que eu tinha com os livros do meu bisavô, que era tudo escrito, né? Meu avô, J.U. Campos, que ilustrou, foi um dos ilustradores. E era tudo em preto e branco, nanquim, né? Que já era alguma coisa, mas os 12 trabalhos de Hércules. Mas olha só, agora as ilustrações são super coloridas, parecem tridimensionais. Então, dá para o pai, para o professor ler, mostrando o príncipe escamado, falando com a Narizinho, e a Emília toda surpresa. E ele está falando: olá, linda menina, o seu nariz é da cor de rapadura. Né? Quanto mais ilustrações, melhor. Daí o príncipe convida, cadê o príncipe? Está aqui. Convida a Narizinho para entrar dentro da gruta para ir para o Reino das Águas Claras. Então, quando eu descobri o Rafael San, com a capacidade dele de ilustrar, ele é do Recife, o cara é fenomenal. Daí nós estamos fazendo uma página de texto, uma de ilustração, que é o que a gente tenta fazer, né? E dá bem mais fácil para... Em geral, é a professora, né? Ou você está lendo para um grupo, então você mostra, assim, a ilustração bem grande, né, Nereide? Sim. Veja o baile! É, isso mesmo. Agora eu queria que a Cléo já falou bastante sobre os livros, né, que a gente está publicando, e eu queria saber, Luzia, como é que você vê a obra do Lobato nesse contexto todo? Olha, eu considero bastante importante, apesar de que na nossa biblioteca nós temos pouquíssimos volumes do Lobato. É porque a biblioteca é muito pequenininha, né? Mas ela é interessante porque traz assuntos assim sobre o Brasil, sobre questões assim que a gente pode debater com as crianças, né? Inclusive os adultos também comentam muito sobre isso, mas assim eu acho que ele abre uma série de possibilidades, porque uma das coisas que eu adoro fazer com as crianças aqui é fazê-las pensarem, né? Porque eu acho que não basta você entregar uma coisa para eles folhearem, né? Mas é preciso que eles se questionem as outras pessoas. E os livros do Lobato, ele traz muito isso, ele traz a imaginação e traz a realidade também, né? É muito bacana, eu acho assim que é extremamente importante. Extremamente importante. Então, a Cléo vai contar a nossa proposta, né, que as adaptações que nós fizemos, trazendo o texto para o século XXI, né, para essa criança pensante que a gente quer, né? Então, essa é a proposta que a gente trouxe com essa nova adaptação, respeitando todo o texto do Lobato, praticamente inteirinho aqui, mas com alguns pontos que a gente chama atenção, inclusive no texto de abertura do livro, né, Cléo? Onde a gente fala para os pais e educadores fazerem exatamente o que você está falando, Luzia, que é refletir, pensar, conversar sobre expressões. A gente colocou, inclusive, o glossário com algumas palavras que ainda não são
comumente usadas atualmente e que o Lobato usava, algumas adaptações em relação à personagem Tia Anastácia, que a gente refletiu sobre isso. Então, a Cléo vai contar um pouquinho sobre essas novidades das nossas obras atuais. E depois a gente vai falar também do volume 3, né? Do livro 3 que está para sair. Tem as ilustrações mais lindas, eu acho, o volume 3. Meu Deus do céu. Casamento de Narizinho, o Rafael estava inspirado. Mas, então, Zé, o negócio, você falou tudo. Monteiro Lobato sempre foi um homem polêmico. Curiosamente, ele escrevia, o que ele estava escrevendo a partir de 1920, o que ele estava escrevendo para adulto, ele estava escrevendo simultaneamente o mesmo tema para crianças. Então, quando ele estava procurando petróleo, tendo todos os problemas dele, ele escreveu O Escândalo do Petróleo e Ferro. Mas o foco dele é curioso. Ele está primeiro preocupado com, meu Deus do céu, levar o país para o século XX, né? O progresso do Brasil, independência energética. Ele é um empresário, primeiro lugar. Depois, um escritor. Então, à medida que ele... É muito interessante. Cada vez que eu aprendo mais sobre o meu bisavô, mais eu fico, assim, encantada e fascinada, né? O homem era um gênio, não devia dormir nunca. Realmente, não dormia, assim, ó. Quantidade de coisa que ele fazia. Então, ele escrevia petróleo, estava ele fazendo, escrevia O Escândalo do Petróleo e Ferro para adulto, né? Publicava artigo em jornal e, para criança, O Poço do Visconde. Sempre na mesma época. Então, em 1920, ele escreve Negrinha, o conto Negrinha, e escreve o primeiro livro, A Menina do Narizinho Arrebitado. É paralelo, mas Lobato sempre foi, a função dele, e a função dos livros dele, é fazer as pessoas pensarem, tanto para adulto quanto para criança. Então, ele não escreve de maneira... meu Deus do céu, facilzinha. Ele não endurece o leitor, ele respeita o leitor, estimula o leitor, challenge, né? Desafia o leitor a dizer assim, meu Deus, ficar chocado e conseguir. Não sei se antigamente a educação era melhor, os professores estavam mais bem preparados, mas eu lembro de debates e mais debates, que é um negócio importante, a mediação. Debater tanto em casa quanto na escola, essa mediação dos temas levantados para Lobato. No Bendito Livro 2, tem 2 páginas, eu acho, que eles vão para o reino das abelhas, a Narizinho e a Emília. E ele passa 2 páginas falando do regime socialista de governo. É inacreditável, o bendito regime socialista. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu percebi, eu falei, olha só o que esse homem está falando para criança. Inacreditável. Mas a nossa proposta, voltando à pergunta da Nereide, quando eu comecei a traduzir, morando nos Estados Unidos, tendo sofrido preconceito como imigrante, eu estava com uma preocupação muito grande sobre justiça racial. E nós fizemos, depois de muito debate, uma atualização da personagem Anastácia. E foi um processo muito interessante debater o que em Lobato ainda era relevante, o que não é relevante, o que vale a pena. A gente muda isso, muda aquilo, e não mudamos nada. Esse foi o melhor. As palavras que a gente não usa mais, a gente colocou glossário no final, para não atrapalhar, porque eu não gosto de notinha do rodapé, né? Então, você não precisa ficar lendo notinha de rodapé. Está lá no fundo. Se você não entendeu, você vai ver. Mas a personagem Anastácia, todos os personagens, a gente fez uma atualização visual, quando eu criei junto com o Rafael. E a Anastácia, a gente modernizou, atualizou completamente. E eu dei carta branca ao Rafael. Eu falei, Rafael, você que é do Recife, você tem 2 crianças de idade escolar, me dá uma tia Anastácia que você tem orgulho. Então, ela é afrodescendente, tem o mesmo poder aquisitivo que Dona Benta,
E do ponto de vista de texto, que a gente fez foi tão simples, meu Deus do céu. Eu pensei bem como é que era a tia Anastácia do meu coração, que provavelmente é a mesma do seu coração. Ela era amiga de Dona Benta, ajudou a criar Narizinho, e era excelente cozinheira quituteira, não é? E tinha sabedoria popular. Falei, pô, é isso aí. Então, ela passa a ser isso. Então, foi tão simples a hora, mas demorou para chegar lá. Um debate, olha, incrível a quantidade de debate. Porque Lobato é fundamental, os temas são relevantes, ele fala de sustentabilidade, de queimada, ele fala de tudo que está relevante hoje em dia, meu Deus do céu. 100 anos atrás, continua relevante, né? Olha só, as duas lado a lado, né? E então ela não é mais ex-escrava, não é mais analfabeta. Essas são as grandes mudanças. E, curiosamente, isso no texto é muito fácil de a gente tirar, adaptar, né? Para o inglês, flui perfeitamente, é muito importante. Passar uma mensagem de igualdade para que Lobato seja lido pelos próximos 100 anos, né? Eu acho que é essa a nossa contribuição. As pessoas que querem conhecer a obra original, aliás, Lobato, ele fez uma série de adaptações desde 1920, ele mesmo, até 1940, ele ia mudando o próprio texto, publicando com novidades, mudando aqui, mudando ali. E a Cleo seguiu o estilo do seu próprio avô, no sentido de que realmente tinha, agora seria o momento de fazer essas novas adaptações, enfim, e trazer esse texto, resgatar esse texto para esse público atual, que é muito mais questionador, tem muito mais conhecimento, tem um contato com o mundo muito próximo, né? A criança conhece um mundo bem diferente do que há 50 anos atrás, na nossa infância, né? Então, era a nossa obrigação, sei lá, trazer isso, e a Cleo fez isso muito bem, e enfrentando aí uma série de situações, de questionamentos, mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu acho muito importante, porque, infelizmente, meu pai e minha mãe, que eram os representantes oficiais da família, junto com o parceiro comercial, nunca se deram conta, eu acho, por estarem no Brasil, do que é ser imigrante, do que é sofrer preconceito, sabe? E nunca responderam às acusações que começaram, né? A partir de 98, assim, caçadas de Pedrinho, a partir de maior conscientização da sociedade sobre esses problemas que existem, né? Na sociedade brasileira e na sociedade americana. Onde houve colonização e escravidão, existe esse problema. E onde há imigração também. Algumas responderam. Então, assim, a hora que finalmente a obra caiu em domínio público e eu tenho a chance de fazer o que eu quero, o que eu acho certo, então, mas agora a gente tem Lobato clássico, Lobato atualizado. Dá para ainda usar comparativamente, entendeu? Dá para contar sobre o passado, como era, e dá para fazer o uso do nosso livro sem ter também debatendo, né? Dá para debater sempre, Lobato. É verdade. Eu, pessoalmente, como sou escritora, também, além de ser editora, eu lia muito Lobato quando criança, mas os meus livros sempre tiveram também uma carga de informação dentro de uma ficção, tal como o Lobato fazia, sabe? Então, como ele é o Poço do Visconde, então está lá, explica o Poço do Visconde, explica toda a questão do petróleo, mas de forma de brincadeira. O Minotauro explica a mitologia grega através do texto gostoso de fantasia. E assim vai, a chave do tamanho, mesma coisa. Você imagina, uma vez eu fiz um estudo entre a questão da chave do tamanho, como eu sou
também matemática, eu adoro raciocínio lógico, então a questão de você ver o mundo por uma outra perspectiva que a Emília vê, como pequenininha, isso foi uma novidade. Depois nós tivemos o livro, o filme Querida Encolher as Crianças, uma coisa assim, que já mostrava exatamente um fato, uma situação que o Lobato já tinha colocado na chave do tamanho. Mas, enfim, eu escrevi esse livro aqui, eu vou mostrar para você, Luzia, porque eu acho que vale a pena. Esse livro aqui é Os Jovens Craques do Brasil, que tem também essa questão aqui é ruim para mostrar, mas, enfim, traz uma história de ficção, mas também informação, que é o que a gente, mais ou menos o estilo que o Lobato também fazia. Então, a gente traz aqui, fala sobre a cultura brasileira, sobre a capoeira, sobre o frevo, sobre futebol, mas isso dentro de uma história fantasia, de uma ficção. Então, eu acho o trabalho fantástico, o Lobato influenciou gerações e a gente quer muito que ele permaneça. Mas, Luzia, me conta um pouquinho agora do seu trabalho na Biblioteca Suzana Ventura, que a Suzana é nossa querida autora, eu a conheço há muito tempo, e já tinha publicado livros na Cáliz, e ela também, eu conheci através da Cáliz, editora, né, quando eu publiquei lá no Brasil, e a Suzana é muito querida, ela estava, inclusive, no Brasil em Mente, não é? E ela fez um trabalho fantástico que você vai nos contar agora. Pois é, eu conheci a Suzana virtualmente. Aliás, eu não a conheci porque eu fiz uma apresentação de um trabalho que eu tinha feito, foi numa das conferências da Brasil em Mente. Eu fui apresentar um trabalho e aí a Suzana estava lá nos Estados Unidos naquela época, né? E ela logo me escreveu, me mandando um recado, e aí assim começou a nossa amizade. Por bastante tempo, né? E com essa história de conhecer a Suzana, me trouxe, né? Logicamente, assim, a oportunidade de conhecer vários autores, né? Mas sabe como que a amizade fortaleceu? Um dia eu acordei, foi logo no começo de um ano, acho que não sei se foi 16 ou 17, e chateada, porque você sabe, esse trabalho com português como língua de herança, a gente não tem apoio oficial nenhum. Então, a gente faz porque a gente gosta e a gente acredita nas crianças, né? E aí eu coloquei lá no meu Face lá que eu estava muito chateada, mas assim, que eu tinha um grande sonho, que era ter uma biblioteca. E aí a Suzana, logo em seguida, ela escreveu para mim: sonho, se é um sonho, vamos realizá-lo. E aí, a partir daí, ela me ajudou coletando livros, né, doações lá no Brasil, e outros escritores de outros países, né, brasileiros que vivem em outros países. E foi uma coisa que acho que ela arrecadou, sei lá, acho que uns 50 quilos de livros para a gente. E nada mais justo do que dar um nome. A gente conversou aqui entre a gente, né? Que nome que a gente ia dar para a biblioteca? Ia ser Projeto Construir de novo? E a minha sugestão é que a gente homenageasse a Suzana, porque, poxa vida, ela ajudou muito a gente, sabe? Assim, com essa arrecadação, e o pai dela ajudou a fazer as embalagens, sabe? E o consulado brasileiro aqui de Nagoya, ele ajudou a gente a trazer os livros do Brasil para cá. Nós levamos uns 2 anos para receber esses livros, mas ainda falta muito, né? A gente deve ter uns 2.000 e poucos livros aqui, mas, assim, outro presente, né, que ela me trouxe, quando a gente pensou no logo da biblioteca, nada mais que a Lúcia Hirakata, que fez o desenho, que são os peixinhos. Ela fez o desenho, e a Roberta Assi é que fez o design do logo. Então, olha só que presente. A biblioteca aqui, ela é super assim... nossa, ela tem um valor para mim pessoal,
mas ela ganhou um volume, porque além de trazer esses livros, essas doações que vieram no Brasil, a gente já manteve contato com as outras iniciativas que têm escritores, acho que alguns já até publicam com vocês, né? E assim, com isso a gente vai aumentando o nosso acervo, né? Mas a ideia era fazer uma biblioteca que a gente pudesse impressar os livros via correio, mas por causa da pandemia a gente desistiu um pouquinho, mas os livros estão aqui, qualquer pessoa que queira ler, é só vir aqui no final de semana na Projeto, que ele está aberto, mas assim, é um prêmio, é um presente para as crianças, é um presente para os adultos, né? E está só começando, mas ela é pequenininha, mas ela tem um coração enorme. Oh, não é pequenininha, não, nossa. E é assim que começa, e realmente a Suzana foi muito feliz na ideia de colaborar, né? Ela é muito, quando quer as coisas ela consegue, é muito, muito legal. E você está de parabéns pela iniciativa. E acredito que realmente você deve ter mais atividades além da biblioteca, não é isso, Luzia? Ah, sim. Temos sim. Aqui no projeto, né, assim, as crianças elas vêm de várias cidades para estudar aqui, né? Então, nós temos agora um acordo com a prefeitura daqui da nossa cidade, o restaurante infantil, um restaurante para as crianças, e que a gente faz uma vez por mês, a gente faz esse encontro, mas agora com a pandemia não é possível, né? Mas é muito bacana, porque a gente junta, assim, aqui no espaço da Projeto, umas 50 pessoas porque não é só para as crianças, é para criança de todas as idades, né? E aí, quando tem esses encontros, ou a gente traz alguém para fazer leitura, alguém para fazer uma brincadeira com as crianças, né? E fora isso, a gente via, para manter elas em contato com essa língua, a gente faz acampamentos, a gente faz faz festivais, né? Em que elas podem apresentar pesquisas que elas fizeram, ou desfile, ou cantar, ou dançar, é um conjunto de coisas, sabe? Não é ela não se fecha, o nosso projeto ele não se fecha nesse espaço aqui, entre quatro paredes, né? É uma coisa que é interna, mas ela a coisa toda, assim, é expansão. A gente quer que saia daqui para o mundo. Beleza, é isso mesmo, maravilha. Pode contar conosco aqui, com a Underline Publishing. Obrigada. Se puder, a gente pode ajudar, sei lá. E parabéns, porque você envolve a comunidade, né? Você envolve todo um grupo e o pessoal começa a considerar você como um ponto de referência, né? Um ponto de referência do Brasil ali, né? É isso que eles querem. E eu queria, então, que a Cléo, agora, na parte final aqui do nosso programa, que mandasse uma mensagem, desse o seu recado, deixasse algumas palavras para a gente. Então, Nereide, eu sou assim, você faz uma pergunta, eu quero falar de outra coisa, mas então eu vou falar de outra coisa antes. Luzia, então eu tenho um projeto chamado Lobato nas Escolas, em que eu falo gratuitamente, faço palestras sobre Monteiro Lobato, qualquer tema. Em geral, a pessoa que seria a professora, a diretora, a bibliotecária, e eu criamos juntas projeto pedagógico, né? Então, pode ser o folclore, o Saci, Monteiro Lobato, o folclore brasileiro e o Saci, que é muito comum em agosto, eu faço umas 200 sobre esse tema. Você não quer organizar e eu falar para a comunidade brasileira daí, não? Sobre vamos sim. Lobato? Mas eu só disse assim, vamos fazer enquanto eu estou no Brasil, para a diferença de horas não ser tão grande? Você consegue? Porque se eu estiver na Califórnia, mulher, vai ser muita diferença de horário, né? E a gente, vai ser muito ruim. Mas eu não, vamos marcar, sim. Eu acho que é importante. Eu quero trazer este ano especialmente 2022, eu quero trabalhar bastante, porque a gente mudou para uma casa, a biblioteca ganhou um espaço lindo, sabe, assim. Ela tem uma sala com uma luminária, assim, europeia, aqui no Japão. Mas vamos marcar, sim. Vamos marcar.
por Zoom, dá para as pessoas não se aglomerarem por causa da pandemia, cada um está em casa e eu falo de Monteiro Lobato, falo do sítio, falo dos livros. Os livros têm a venda na Amazon, chegam em qualquer lugar, né, Nereide? Graças a Deus. Pois é. Então é isso que eu queria sugerir. Aproveitem enquanto eu estou no Brasil, que dá pelo menos dá. Vamos marcar, sim. Legal. Então, a mensagem que eu tenho é que Monteiro Lobato abre as asas da imaginação, da criatividade, ensina, divertindo as crianças, muito mais coisas do que a gente pode imaginar. É inacreditável a quantidade de refletindo sobre o que eu aprendi através de ler os livros de Monteiro Lobato, né? Tem um professor chamado José Roberto Whittaker Penteado, que escreveu um livro chamado Os Filhos de Lobato, em que ele mostra como que a geração de 40 e 50, que lia toda a coleção de Lobato, virou os dirigentes, os presidentes, os governadores, as governadores e governadoras, né? As pessoas no poder, 40 anos depois. O que Lobato ensina em termos de pensamento crítico, de questionamento, de você ler além do que está escrito, ou ver além do que você está vendo, é fundamental. Então, Lobato, acho que vale a pena, Lobato atualizado, Lobato clássico, e recomendo em inglês e em português. Né, Nereide? Nosso trabalho está sendo excelente. Isso, e lançaremos este ano o livro 3, Casamento de Narizinho. Né? Casamento de Narizinho, pois é. Nós estamos lançando as histórias, cada ano, dois livros, tá? Talvez no final nós tenhamos o Reinações de Narizinho com todas as histórias juntas, desse tamanho. O Monteiro Lobato escreveu Reinações de Narizinho durante 11 anos. Ele começou escrevendo A Menina do Narizinho Arrebitado, que foi o primeiro livro colorido, desse tamanho, capa dura, sabe? Do Reino das Águas Claras. Foi uma revolução no mundo gráfico editorial brasileiro. Ele comprou as máquinas em Portugal, trouxe as máquinas, montou uma companhia editora nacional e fez esse primeiro livro que foi um sucesso de venda. No ano seguinte, já foi adotado nas escolas e ele já adicionou uma historinha. Cada ano ele ia escrevendo uma historinha ou duas, publicava em semanários por semana, recebia feedback das crianças que escreviam para ele, gostei, não gostei. Na terceira história, Os Sete Leitõezinhos, o Rabicó morre, assado, de verdade. De verdade, morte morrida. Pois é, spoiler total. Foi uma tragédia, né? Em 1922, 23, foi uma tragédia. As crianças odiaram. Então, daí, ele modificou a história. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim foi durante 11 anos, até 1931. Quando ele escreve para o amigo Rangel dele que ele está publicando um livro para ninguém botar defeito. Reinações de Narizinho. E tem 450 páginas, gente. Então, nós estamos indo história por história, né, Nereide? Traduzindo, adaptando, e no final vai ter um livro para ninguém botar defeito. Isso aí. Luzia, agora as suas palavras finais, uma sua mensagem, o que você gostaria de comentar, fique à vontade. Então, nossa, foi um presente assim participar junto com a Cléo, porque me reavivou essa minha vivência com o Monteiro Lobato, né? Eu acho que agora eu estou descobrindo que eu acho que muita coisa assim dessa minha curiosidade, dessa coisa de querer pesquisar, de fazer, talvez tenha um fundinho lá, porque eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, quando eu entrei em contato, né, com o Lobato. Mas, enfim, eu queria deixar um recado assim, talvez para os pais, para os educadores, né, que quando a gente fala da importância da literatura, qualquer coisa pode ser lida, porque ela ajuda a gente, né, desde que a gente tenha esse senso crítico,
não o criticar, mas de você ir lá e discutir com as crianças, porque as crianças, elas são muito inteligentes, são muito espertas, e os assuntos, qualquer assunto que a gente traga para elas conseguem criar um gancho e desenvolver essa história, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que a gente tem que saber escolher, né? E a importância da leitura, ela é fundamental em todos os sentidos. Ela ajuda a gente a desenvolver o pensamento, né? A levar a gente a sonhar muito mais, mas um sonho, assim, de realizar coisas, né? Então, para os pais colocarem força nessa parte, no sentido de ler junto com seu filho, né? E dos professores usarem a literatura para ensinar o PLH, porque a gente sente falta desse aspecto, assim, não é só brincadeira, não é só cantar, dançar, mas é também pensar sério, o que é esse ensino do PLH? Então, muito Perfeito. obrigada. É isso mesmo. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela presença. E nós vamos estar no canal YouTube da Underline Publishing, este programa, e espero que vocês divulguem o máximo, porque temos que levar essa mensagem para o mundo, para mais pessoas, fazendo com que nossas crianças sejam críticas, criativas, inteligentes, em qualquer parte do mundo, né? Um beijo a todas. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau.